Vivemos em um mundo onde a fé, muitas vezes, se tornou uma palavra esquecida. Alguns a abandonaram por completo, acreditando apenas no que os olhos podem ver. Outros a transformaram em um refúgio cego, um abrigo para não pensar, um espaço onde as perguntas são proibidas. Mas existe um tipo diferente de fé. Uma fé que não teme o questionamento. Uma fé que convida a razão para sentar ao lado e conversar. Essa é a fé que pensa. Essa é a fé que o Espiritismo nos propõe. O Espiritismo não nasceu para substituir religiões, nem para criar um novo dogma. Ele surgiu como uma ponte entre dois mundos: o visível e o invisível, o material e o espiritual, o que somos e o que ainda seremos. Allan Kardec, seu codificador, não se apresentou como profeta ou santo. Foi um pesquisador, um observador do invisível, um homem que ousou fazer à espiritualidade as perguntas que a humanidade sempre teve medo de formular. Em 1857, ao publicar o Livro dos Espíritos, Kardec deu voz àquilo que muitos sentiam, mas não conseguiam expressar: a intuição de que existe algo além do corpo, além da vida breve que conhecemos, e que esse algo segue um propósito, uma ordem, uma lógica divina. O Espiritismo nasceu desse encontro entre fé e raciocínio, entre o amor e a verdade. Mas o que isso significa na prática? Significa que o Espiritismo não pede que você acredite apenas porque alguém mandou. Ele te convida a pensar, a refletir, a sentir e questionar, porque fé verdadeira não é obediência cega, é compreensão profunda. A fé cega, por mais sincera que seja, é frágil. Quando as tempestades chegam, a perda, a dor, o medo, ela se quebra como vidro. Mas a fé raciocinada, aquela que entende o porquê das coisas, é como uma rocha, não porque ignora o sofrimento, mas porque o compreende dentro de uma ordem maior. Kardec chamou isso de fé inabalável. A fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa frase simples e poderosa resume o coração do Espiritismo. Não se trata de acreditar em fantasmas ou milagres. Trata-se de entender a vida como um processo espiritual contínuo, em que cada experiência tem um sentido e cada dor traz uma lição. O Espiritismo é ciência, é filosofia e é moral. É ciência porque observa os fenômenos espirituais com método, buscando causas e efeitos. É filosofia porque questiona, interpreta e analisa o sentido da existência. E é moral porque, acima de tudo, ensina o amor, a caridade e a evolução como caminhos inevitáveis do espírito. Quando Kardec perguntou aos espíritos: "Que é Deus?", na resposta não foi uma figura humana, nem uma imagem mística. Eles disseram: "Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas." Essa resposta muda tudo. Ela nos convida a ver Deus não como um rei distante, mas como a força ordenadora de tudo o que existe, da menor partícula à maior galáxia. E se Deus é inteligência, então a fé, para se aproximar dele, precisa também ser inteligente. Fé que pensa, fé que busca compreender, fé que aceita o mistério, mas não se acomoda nele. A fé raciocinada não exclui o sentimento, ela o amplia. Quando compreendemos o porquê da dor, o sentido do amor, a justiça da vida e da morte, o coração encontra paz, não uma paz feita de silêncio e esquecimento, mas uma paz feita de entendimento. O Espiritismo não quer tirar a emoção da fé. Ele quer dar-lhe fundamento, quer que o amor se una à lucidez, que a esperança caminhe junto com o discernimento, porque o verdadeiro espiritualismo não está em fugir do mundo, mas em compreendê-lo profundamente. Por isso, o Espiritismo é, antes de tudo, um convite à consciência. Não exige templos luxuosos nem rituais elaborados. O templo espírita é a mente desperta, o coração sereno, a alma que busca se entender e se melhorar. Quando estudamos o Livro dos Espíritos, percebemos que ele não traz respostas prontas, traz perguntas que libertam. Cada questão é uma luz acesa na escuridão das nossas incertezas, e cada resposta é um chamado para pensarmos por nós mesmos, sem medo de duvidar. Duvidar, afinal, é o primeiro passo de toda a fé verdadeira, porque só duvida quem busca a verdade.
e só encontra quem teve coragem de procurar. Talvez essa seja a grande revolução do Espiritismo: devolver ao ser humano o direito de pensar sobre o divino. Não aceitar a fé como imposição, mas como descoberta. Não seguir por tradição, mas por convicção. Essa é a fé que não se abala quando o mundo desaba. É a fé que não depende de milagres, mas reconhece o milagre de estar vivo. É a fé que entende que o sofrimento é um professor, e não um castigo. É a fé que reconhece que cada lágrima é uma semente de luz. E se há algo que o Espiritismo nos ensina desde as primeiras páginas de Kardec, é que nada acontece por acaso. Cada vida, cada encontro, cada desafio tem um propósito espiritual. E compreender isso é o início da fé raciocinada. A fé que entende o porquê antes de pedir o como. Então, o que é o Espiritismo, afinal? É a fé que estuda, a ciência que sente e a filosofia que ama. Ele não veio para convencer você a acreditar, mas para convidá-lo a pensar. E no processo, redescobrir Deus, não fora de você, mas dentro. Porque no fim, fé e razão não são inimigas. São as duas asas de um mesmo espírito em busca da verdade. E é com essas asas que aprendemos a voar para além da matéria, para dentro do infinito. A origem e o sentido da fé. Raciocinadar o mundo do século XIX era um palco de contrastes. De um lado, o avanço da ciência, da razão, das descobertas. Do outro, a busca humana por respostas espirituais, pela fé, pelo invisível. Enquanto telescópios revelavam novos mundos, corações se perguntavam sobre o sentido do próprio. Foi nesse tempo que surgiu Allan Kardec, não como um profeta, mas como um homem que ousou unir o que o mundo insistia em separar: a fé e a razão. Kardec não foi movido por milagres, mas por perguntas. Era um educador, um pesquisador metódico, um espírito curioso. Ele não se contentava com respostas vagas, nem aceitava explicações sem lógica. E quando ouviu falar das mesas girantes, que se moviam sozinhas nas reuniões da França, não zombou, nem acreditou de imediato. Ele observou, testou, questionou, e aos poucos percebeu que havia ali algo mais do que simples curiosidade popular. Havia uma inteligência invisível por trás dos fenômenos, uma consciência que respondia, que dialogava, que ensinava. Com o tempo, essas comunicações se tornaram cada vez mais consistentes. Mensagens começaram a surgir por meio de médiuns, e Kardec passou a compará-las, analisando suas semelhanças e coerências. Assim nasceu a codificação espírita, um trabalho de estudo, paciência e observação, que resultou em um corpo de ensinamentos organizado e universal. O primeiro fruto desse trabalho foi o Livro dos Espíritos, publicado em 1857. Um livro diferente de tudo que o mundo havia visto até então. Em vez de dogmas, ele trazia perguntas. Em vez de imposições, reflexões. Em vez de medo, entendimento. Cada questão ali registrada é como um degrau na escada da alma humana. Perguntas simples e profundas: quem somos? E de onde viemos? Para onde vamos? E qual o sentido da dor? O que é Deus? Perguntas que ecoam desde o início da humanidade, mas que finalmente encontraram respostas que conciliavam o coração e o pensamento. E foi a partir dessas respostas que o Espiritismo se ergueu, não como uma religião tradicional, mas como um caminho de esclarecimento. O contexto histórico é essencial para entender o poder transformador dessa proposta. O século XIX era o século da razão absoluta. A ciência começava a se libertar das crenças religiosas, e a fé, por sua vez, parecia se afastar da razão. De um lado, os cientistas zombavam do invisível. Do outro, os religiosos condenavam o questionamento. Kardec surge exatamente entre esses dois extremos, como uma ponte, um mediador. Ele mostra que a fé não precisa ser cega e que a razão, quando iluminada pela fé, pode se tornar instrumento de revelação divina. A fé raciocinada nasce nesse encontro. Ela é o resultado de séculos de evolução espiritual, de tentativas e erros, de um mundo cansado de acreditar sem compreender. A humanidade estava pronta para uma nova forma de fé,
Uma fé que pudesse resistir às provas do tempo, às descobertas da ciência, às dúvidas do pensamento. E é essa fé que o Espiritismo oferece. Não uma fé construída sobre o medo, mas sobre o entendimento. Não uma fé imposta, mas escolhida. Não uma fé que escraviza, mas que liberta. Quando Kardec perguntou aos espíritos qual seria a missão do Espiritismo, a resposta foi clara: reconstituir o Evangelho de Jesus em sua pureza e em sua verdade, dando-lhe base racional e científica. Ou seja, não se tratava de negar o Cristo, mas de compreendê-lo à luz da razão. O Espiritismo não veio para destruir crenças, mas para elevá-las a um novo patamar de consciência. Ele não veio apagar o fogo da fé, mas alimentá-lo com o oxigênio do entendimento. A fé raciocinada é, portanto, o reencontro da fé com sua essência. É a fé que sabe por que acredita, que compreende as leis da vida, que entende o sofrimento e o transforma em aprendizado. É uma fé que não teme a ciência, porque sabe que a verdade é una e que toda descoberta legítima só pode confirmar a grandeza de Deus. No contexto da humanidade, o Espiritismo surge como um farol na noite do materialismo. Ele não veio para brilhar com luz própria, mas para refletir a luz divina sobre a razão humana. Ele não obriga ninguém a seguir, mas convida todos a pensar. E é nesse convite que reside sua força, a liberdade de crer com consciência, de amar com entendimento e de viver com propósito. Para muitos, a fé sempre foi uma forma de refúgio, um lugar onde a mente se cala e o coração se entrega. Mas o Espiritismo mostra que o verdadeiro refúgio não está na fuga da razão, e sim na união dela com o sentimento. A fé raciocinada é o equilíbrio entre o pensar e o sentir. É o momento em que a mente encontra o coração, e ambos reconhecem a grandeza da vida. Com o tempo, essa visão transformou milhares de pessoas. Homens e mulheres que antes buscavam respostas em dogmas, começaram a encontrar entendimento nas leis espirituais. O medo do castigo deu lugar à compreensão da justiça divina. A culpa cedeu espaço à responsabilidade moral, e o desespero foi substituído pela esperança lúcida, aquela que entende que a dor não é o fim, mas o início de algo maior. O contexto do nascimento do Espiritismo é, ao mesmo tempo, o contexto do despertar humano. Depois de séculos de fé cega e razão arrogante, o homem começou a perceber que a verdade não habita os extremos. Ela vive no equilíbrio. E esse equilíbrio é o que o Espiritismo nos oferece. A fé que pensa, a razão que sente, a vida que continua. Kardec não foi apenas um homem do seu tempo. Foi um espírito à frente dele. Ele compreendeu que a humanidade precisava de algo novo, algo que unisse o coração e a lógica, o visível e o invisível. E é por isso que o Espiritismo permanece vivo, mais de um século depois. Porque ele não é uma crença passageira, mas um movimento da consciência humana em direção à luz. A fé raciocinada, nesse contexto, é o passo natural da evolução espiritual. É a resposta do espírito maduro que já sofreu, já duvidou, já buscou e agora quer entender. Ela nasce da necessidade de transformar o crer em compreender, o sofrer em crescer, o viver em servir. E é essa jornada que o Espiritismo nos propõe. Caminhar com lucidez, amar com consciência, evoluir com propósito. Assim, compreender o contexto da fé raciocinada é compreender o próprio despertar do ser humano. Um despertar que não rejeita a razão nem nega o mistério. Um despertar que olha para o céu e para dentro e descobre que ambos são o mesmo caminho. Porque, no fim, a verdadeira fé não está em acreditar sem pensar, mas em pensar até compreender por que se acredita. O coração que pensa, a razão que centeia a fé, raciocinada é o coração que aprendeu a pensar e a mente que aprendeu a sentir. É o ponto de equilíbrio entre dois mundos que por tanto tempo o homem acreditou serem opostos, o da razão e o da fé. Durante séculos acreditamos que crer e pensar eram caminhos diferentes. De um lado, a religião dizia, não questione. Do outro, a ciência dizia, não creia. E o ser humano, dividido entre o sagrado e o lógico, vagava em silêncio,
tentando entender onde cabia o próprio espírito. O espiritismo surge como resposta a essa divisão. Ele não veio para anular a fé, nem para glorificar a razão. Ele veio para reconciliá-las, para lembrar à humanidade que o verdadeiro conhecimento nasce quando o amor e o entendimento caminham juntos. E que toda busca por Deus é, antes de tudo, uma busca por sentido, uma tentativa de entender por que existimos, por que sofremos e o que há depois do fim aparente. A tese central do espiritismo é simples, mas profunda. Somos espíritos imortais em jornada de aperfeiçoamento, guiados por leis divinas de amor, justiça e evolução. Nada do que vivemos é castigo, e nada é por acaso. Cada alegria, cada perda, cada encontro, cada lágrima tem um propósito educativo. A vida é uma escola, e Deus é o grande educador. Essa visão muda completamente a maneira como enxergamos o mundo. Quando a fé é cega, o sofrimento parece injusto, mas quando a fé é raciocinada, o sofrimento se torna um professor. Ele deixa de ser punição e passa a ser oportunidade. A dor que antes parecia um inimigo, agora se revela como uma aliada silenciosa, guiando-nos de volta ao equilíbrio. A fé raciocinada é a fé que entende as leis universais, a lei de causa e efeito, a lei do progresso, a lei do amor. Ela reconhece que o universo é regido por uma inteligência suprema, que age com sabedoria infinita. Nada escapa nessa ordem. Nem mesmo o mais pequeno pensamento deixa de ter consequência. Tudo o que fazemos, pensamos e sentimos retorna a nós de alguma forma, como aprendizado e evolução. Enquanto a fé cega espera milagres, a fé raciocinada entende que o maior milagre é a própria vida. Ela não busca atalhos espirituais, mas aceita o caminho da experiência, porque sabe que crescer dói, mas que é dessa dor que nascem a força e a sabedoria. O Espiritismo nos convida a enxergar o mundo com os olhos do Espírito. E quando isso acontece, as coisas mudam de lugar. O que antes parecia castigo se revela justiça. O que antes parecia perda se revela libertação. E o que antes parecia acaso se revela propósito. Essa compreensão transforma o medo em confiança. O medo de morrer, por exemplo, deixa de existir, porque a fé raciocinada compreende que a morte não é o fim, mas uma passagem. Assim como o aluno troca de sala quando conclui uma etapa, o espírito muda de plano quando cumpre uma parte da jornada. A vida continua e continua sempre. Não há abismo entre o mundo material e o espiritual. Há apenas uma fronteira de vibração, uma diferença de frequência, um véu que um dia se levanta. Compreender isso é libertador. O homem que teme a morte teme viver, mas o homem que entende a imortalidade aprende a valorizar cada instante. Ele não desperdiça o tempo, porque sabe que tudo o que faz ecoa na eternidade. Cada gesto de amor, cada perdão, cada escolha justa se torna um passo na sua própria evolução. A fé raciocinada não é apenas uma ideia filosófica, é um estado de consciência. Ela muda a forma como lidamos com tudo, com a dor, com o outro, com a vida e com Deus. Ela nos faz compreender que acreditar não é fechar os olhos, mas abrir a mente. Que fé não é submissão, é entendimento. E que Deus não é um ser distante, mas uma presença viva, inteligente e amorosa em todas as coisas. Quando Kardec perguntou aos espíritos sobre a natureza de Deus, recebeu uma resposta que mudou o pensamento espiritual da humanidade. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa definição dispensa imagens e metáforas. Ela não reduz o Criador à forma humana. Ela o eleva à essência. E é nessa essência que a fé raciocinada encontra sua força. Porque se Deus é inteligência, a fé não pode ser ignorância. Se Deus é ordem, a fé não pode ser confusão. E se Deus é amor, a fé não pode ser medo. Essa é a base da fé raciocinada. Uma fé que compreende, questiona e confia ao mesmo tempo. Ela busca entender o universo não para controlar, mas para se harmonizar com ele. Ela se sustenta na certeza de que tudo tem um motivo, mesmo que o motivo ainda não possa ser visto. É uma fé que aceita a incerteza sem desespero, porque sabe que a verdade sempre se revela a quem a busca com sinceridade. O Espiritismo não promete um caminho fácil, mas um caminho verdadeiro,
Ele não oferece fórmulas mágicas, mas entendimento. Ele não impõe crença, mas propõe reflexão. E é justamente essa honestidade que o torna tão poderoso. A fé raciocinada não exige que você pare de pensar. Exige que você pense melhor. Que você use a razão como ferramenta do espírito, não como barreira para ele. Há uma frase simples, mas profunda, que resume essa tese. A fé que não se apoia na razão é como uma casa construída sobre a areia. Pode ser bela, pode emocionar, mas quando as tempestades chegam, ela desaba. A fé raciocinada, ao contrário, é construída sobre o entendimento. Ela é o alicerce firme que sustenta o espírito quando tudo à volta parece ruir. E o que a razão ganha com isso? Ganha humildade, porque a razão sozinha é arrogante. Ela acredita que pode medir o infinito com a régua do intelecto. Mas quando a razão se une à fé, ela se torna sábia. Ela entende que há coisas que ainda não pode provar, mas que mesmo assim fazem sentido. Ela reconhece que o mistério não é uma ameaça, é uma promessa. O convite de Deus para que o ser humano continue buscando. Por isso, a fé raciocinada é o ponto de encontro entre o visível e o invisível. Ela é o olhar que enxerga o mundo material sem se limitar a ele. É a voz interior que diz: tudo tem um propósito. E é essa convicção que dá coragem ao espírito para seguir, mesmo quando o caminho parece escuro. O coração que pensa não se perde nas emoções. A razão que sente não se endurece na lógica. Juntas, elas formam a consciência desperta. O estado de alma que o espiritismo chama de fé raciocinada. E essa consciência é o que nos aproxima do divino, não pela obediência, mas pela compreensão. No fim, é isso que o espiritismo nos ensina, que a fé verdadeira não é a que repete, mas a que entende. Não é a que teme, mas a que confia. Não é a que se impõe, mas a que inspira. A fé raciocinada é a semente da sabedoria. E quando ela floresce, o homem descobre que o amor e a verdade falam a mesma língua, a linguagem eterna do espírito em evolução. A fé que ilumina a dor falar de fé raciocinada é bonito, mas é na prática que ela mostra sua força, porque não é nas horas de paz que a fé se revela, e sim nos momentos em que tudo parece ruir. É fácil acreditar quando o caminho é claro. Difícil é manter a confiança quando a vida se torna um labirinto. É aí que a fé raciocinada se diferencia da fé cega. Uma resiste à dor, a outra se quebra diante dela. Pense em alguém que perde uma pessoa amada. A fé cega, tomada pela dor, grita contra o céu. Por que comigo? Porque Deus tirou o que eu mais amava. Ela busca culpados. Sente-se punida, mergulha no desespero. Mas a fé raciocinada respira. Ela também chora, também sente, também se entristece. Mas pergunta de outro modo: o que essa partida veio me ensinar? Que lição o amor deixa quando parte para outro plano? Ela entende que ninguém morre, apenas muda de morada. Compreende que o espírito segue vivo e que a separação é apenas temporária. A dor continua sim, mas ela ganha sentido. E quando a dor tem sentido, ela deixa de ser prisão e se torna aprendizado. Esse é o poder da fé que pensa, transformar o sofrimento em luz. Enquanto a fé cega vê um castigo, a fé raciocinada vê um convite à compreensão. Enquanto a fé cega se revolta, a fé raciocinada silencia, observa e entende. Não é conformismo, é lucidez. Não é passividade, é confiança. A fé raciocinada sabe que nada acontece por acaso, que cada experiência tem um propósito, mesmo que o propósito ainda não possa ser visto. Há quem diga que a razão esfria o coração, mas o espiritismo mostra o contrário. A razão, quando guiada pelo amor, aquece o espírito. Ela não destrói a fé, ela a purifica, e purificar a fé é libertá-la do medo, da ignorância e da superstição. É compreender que Deus não castiga, apenas educa, que a dor não destrói, apenas molda, e que a morte não separa, apenas transforma. Imaginemos agora outro exemplo. Uma pessoa injustiçada, alguém que se dedicou, trabalhou, agiu com honestidade, e mesmo assim foi traído, enganado, humilhado. A fé cega diria: a vida é cruel, Deus me abandonou. Mas a fé raciocinada vê além.
Ela sabe que a vida é uma escola e que ninguém sofre sem motivo. Talvez o que parece injustiça seja, na verdade, uma lição antiga sendo concluída. Talvez aquele sofrimento tenha raízes em existências passadas, onde o espírito ainda tinha algo a reparar. A fé raciocinada não busca vingança, busca compreensão. Ela entende que a justiça de Deus é perfeita, mesmo quando os olhos humanos não conseguem enxergá-la. É por isso que o Espiritismo não promete uma vida sem dor. Promete entendimento diante dela. Promete luz em meio à sombra. E essa luz não vem de fora. Vem de dentro, do amadurecimento da alma. Cada lágrima se torna um espelho que reflete a própria evolução. E aquele que entende a dor passa a ver o sofrimento dos outros com compaixão. A fé raciocinada ensina o amor através da experiência. Outro exemplo está naqueles que enfrentam doenças graves. A fé cega, muitas vezes, implora pela cura sem buscar o sentido do adoecimento. A fé raciocinada, porém, pergunta: o que meu corpo está tentando me ensinar? Que parte da minha alma precisa ser curada? Ela entende que a enfermidade pode ser o corpo gritando, o que o espírito silenciou por muito tempo, e que às vezes a cura não está apenas em viver mais, mas em viver melhor. Muitos espíritos, ao compreenderem isso, encontram paz mesmo diante da morte física. E essa paz é a verdadeira cura, a cura do espírito que permanece. A fé raciocinada também muda a forma como vemos o outro. Em vez de julgar, ela busca entender. Em vez de condenar, ela procura a causa. Ela nos ensina que o mal é apenas a ignorância do bem, e que o ódio é apenas amor adoecido. Com essa compreensão, o perdão se torna natural, porque quem entende a lei de causa e efeito sabe que ninguém foge das consequências dos próprios atos, e que perdoar é libertar-se do peso de carregar o erro alheio. O perdão sob a luz da fé raciocinada não é fraqueza, é sabedoria. É dizer ao universo: eu entendo, eu aprendo, eu sigo em paz. No dia a dia, essa fé se manifesta em gestos simples, no trabalhador que enfrenta as dificuldades com esperança, na mãe que ora pelos filhos sem medo, confiando que cada um tem seu próprio caminho, no jovem que busca entender sua dor, em vez de se revoltar contra ela, no idoso que aceita o tempo com serenidade, sabendo que o corpo envelhece, mas o espírito nunca morre. A fé raciocinada está em todos os lugares, onde a consciência desperta, onde a razão e o amor se encontram para dar sentido à existência. Quando olhamos para o mundo com os olhos dessa fé, percebemos que nada é inútil. O atraso, a perda, a solidão, o fracasso, tudo tem um propósito oculto. A fé cega vê tragédias, a fé raciocinada vê lições. E quanto mais o espírito amadurece, mais ele entende que o universo inteiro é uma escola divina. Cada vida é uma aula, e Deus é o professor silencioso que nos acompanha em todas as lições. A comparação mais profunda talvez esteja entre o medo e a confiança. O medo é o produto da fé cega. Teme o castigo, o erro, o inferno. A confiança é o fruto da fé raciocinada. Compreende a lei, aceita o processo, reconhece a bondade de Deus em tudo. Enquanto o medo aprisiona, a confiança liberta. E essa libertação é o verdadeiro sentido da espiritualidade. Não acreditar por imposição, mas entender por amor. Há também a diferença entre o pedir e o agradecer. Quem tem fé cega vive pedindo: Senhor, tira de mim o sofrimento. Quem tem fé raciocinada aprende a agradecer: Senhor, dá-me entendimento para passar por ele. A primeira tenta escapar da lição, a segunda aprende com ela. E é essa aprendizagem que eleva o espírito, que o fortalece e o faz crescer. O Espiritismo nos ensina, através de inúmeros exemplos, que a dor é o cinzel que esculpe a alma. O sofrimento não é punição, é lapidação, e cada golpe da vida, quando compreendido, revela uma forma mais bela e mais forte dentro de nós. Assim como o escultor precisa retirar o excesso da pedra para revelar a obra, Deus permite que as provas da vida retirem de nós o orgulho, o egoísmo e a vaidade, até que reste apenas a essência, o amor. Por isso, o homem que vive pela fé raciocinada é sereno. Não porque não sofra, mas porque entende o sofrimento. Ele encara a morte com tranquilidade,
as dificuldades com paciência, as injustiças com sabedoria. Sua fé não o isenta da dor, mas o ensina a atravessá-la com dignidade. E é nessa travessia que ele descobre a verdadeira paz. Não a paz do mundo, mas a paz da alma. Quando a fé pensa, ela ilumina. Quando a razão sente, ela cura. E juntas transformam a dor em compreensão, o medo em força, o desespero em fé. Essa é a essência do Espiritismo. A luz que nasce dentro, não para afastar a sombra, mas para ensinar a caminhar por ela com olhos abertos. A luz que nasce dentro chega um momento em que toda busca externa perde o sentido. Um instante silencioso em que o ser humano, cansado de procurar respostas fora, começa a ouvir o que sempre esteve dentro. É nesse ponto que a fé deixa de ser um discurso e se torna uma experiência viva. E é também aqui que o Espiritismo mostra sua verdadeira beleza. Ele não quer que você acredite por costume, mas que desperte por compreensão. A fé raciocinada é um convite, um chamado à consciência, à lucidez e à serenidade. Ela não fala apenas à mente, mas ao coração que já sofreu, ao espírito que já cansou de repetir erros, à alma que deseja finalmente compreender o sentido da existência. Não é uma fé de promessas fáceis nem de rituais automáticos. É uma fé que pede coragem. Coragem para pensar, para mudar, para evoluir. Porque pensar exige coragem. E acreditar, depois de pensar, exige ainda mais. Quantas vezes nos perguntamos, por que isso aconteceu comigo? Mas a fé raciocinada transforma a pergunta. Ela nos ensina a dizer, o que posso aprender com isso? Esse simples deslocamento muda tudo. A dor deixa de ser castigo e se torna um espelho. Um espelho que reflete nossas fraquezas, nossos apegos, nossos medos, mas também revela a força que carregamos em silêncio. O Espiritismo não veio oferecer respostas prontas, mas despertar perguntas novas. Ele nos lembra que o crescimento espiritual não está em saber tudo, mas em aprender a perguntar com sinceridade. Perguntar é, em si, um ato de fé. Porque quem pergunta acredita que há uma resposta. E quem busca, já está no caminho. Quantas pessoas vivem presas a crenças que herdaram, sem nunca tê-las experimentado por dentro? Repetem orações, frequentam templos, seguem tradições, mas continuam vazias como se a alma ainda esperasse um significado que nunca chega. A fé raciocinada não condena essas pessoas. Ela apenas as convida a acordar, a perceber que Deus não está preso a paredes, nem a livros, nem a rituais. Deus está onde há entendimento, onde há amor, onde há consciência. Cada vez que compreendemos um pouco mais, Ele se revela. Cada vez que amamos com mais pureza, Ele se aproxima. A verdadeira fé não está em acreditar no invisível apenas por costume, mas em perceber que o invisível também habita o visível. Está no nascer do sol, na bondade espontânea, na criança que ri, na dor que ensina, no perdão que cura. Tudo é espiritual quando os olhos aprendem a ver. E esse aprendizado começa dentro de nós. É por isso que o Espiritismo insiste. O templo mais sagrado é a consciência. O altar mais puro é o coração em paz. E a oração mais poderosa é o pensamento sereno e sincero, que se eleva em silêncio e se conecta com o divino pela vibração do amor. A fé raciocinada nos chama a esse silêncio. Um silêncio que não é ausência de som, mas presença de sentido. No barulho do mundo, nas vozes do medo e da dúvida, essa fé é a pausa que nos faz lembrar quem somos. Ela nos faz respirar fundo e perceber que não estamos sós. Nunca estivemos, nunca estaremos. Porque o espírito é imortal. E o amor de Deus é constante como a luz do sol, mesmo quando o céu parece fechado. Essa fé não nos pede para negar a dor, mas para atravessá-la com entendimento. Ela nos pede para olhar o outro com compaixão e a nós mesmos com ternura. Ela nos convida a parar de culpar e começar a compreender. E compreender é a mais alta forma de amar. Quando entendemos o erro do outro, o perdão nasce sem esforço. Quando entendemos o sentido da dor, a esperança se acende sozinha. E quando entendemos que tudo faz parte do plano divino, o medo desaparece, porque nada mais parece fora do lugar.
Mas essa compreensão não nasce de fora. Ela nasce dentro, na intimidade do espírito desperto. É uma luz que não vem do alto, mas de dentro para fora. E quando essa luz acende, o mundo muda. Não porque o mundo se transformou, mas porque os olhos se abriram. A fé raciocinada é a chave que destranca essa visão. Ela nos permite ver que tudo o que existe é pedagógico, que a vida é uma escola e que a matéria é apenas um instrumento de evolução. Somos alunos do tempo, aprendendo paciência, amor e sabedoria a cada existência. E cada vez que compreendemos um pouco mais, o espírito avança um passo em direção à luz. Por isso, o espiritismo não fala apenas de fé, fala de progresso. Progresso moral e espiritual interior. Ele nos lembra que o verdadeiro milagre não é transformar a água em vinho, mas transformar o ego em humildade. Não é andar sobre as águas, mas manter-se firme quando tudo à volta parece naufragar. O maior milagre é compreender. E compreender é o ato mais divino que o ser humano pode realizar. Essa é a essência da fé raciocinada. Transformar cada dor em lição, cada erro em aprendizado, cada vida em oportunidade. Ela não promete recompensas imediatas, mas oferece paz duradoura. Não promete caminhos fáceis, mas garante que nenhum passo será em vão. Porque para o espírito que compreende, até o tropeço é degrau. Quando o Evangelho diz que a fé move montanhas, o Espiritismo nos ensina que essas montanhas são internas. São os medos, as dúvidas, os vícios, os ressentimentos que carregamos dentro. E a fé raciocinada é o poder de mover essas montanhas com entendimento. Não pela força, mas pela consciência. Não pela imposição, mas pela lucidez. E então surge a pergunta: o que fazemos com essa luz que nasce dentro? Guardamos para nós ou deixamos que ilumine o caminho dos outros? Porque a fé verdadeira é expansiva. Ela não se fecha, não se isola, não se vangloria. Ela se expressa em atos simples. Um gesto, uma palavra, um silêncio compreensivo. É o toque invisível que transforma ambientes, cura corações e inspira quem cruza o nosso caminho. A fé raciocinada é, portanto, o início de uma nova consciência humana. Uma consciência que não se contenta em crer, mas deseja entender. Que não se refugia no medo, mas caminha na confiança. Que não adora por costume, mas por convicção. É a fé que sabe que Deus não precisa ser temido, mas compreendido. E, acima de tudo, vivido. Talvez o maior desafio dessa fé seja justamente o de manter-se lúcida num mundo de extremos. Num tempo em que tantos gritam certezas, a fé raciocinada sussurra serenidade. Enquanto muitos impõem crenças, ela oferece liberdade. Enquanto alguns dividem, ela une. Porque ela entende que o verdadeiro templo é o coração que compreende. E o verdadeiro evangelho é o amor que age. Por isso, essa fé não precisa provar nada a ninguém. Ela é silenciosa, mas profunda. É discreta, mas firme. É como uma chama que, mesmo pequena, resiste ao vento. E quando o mundo escurece, é essa chama que ainda permite ver. A fé raciocinada é a luz que nasce dentro de cada alma desperta. E quando essa luz se acende, nada mais volta a ser o mesmo. Porque quem compreende não teme, quem ama não julga e quem confia não desiste. Essa é a luz que o Espiritismo acende em nós. A luz da razão unida à fé, da consciência unida ao amor, do espírito unindo-se novamente a Deus. Chegamos ao fim desta reflexão, mas a jornada da fé raciocinada está apenas começando. O Espiritismo nos lembra que a vida não termina, ela se transforma, e que cada entendimento é uma semente de luz plantada no solo da alma. Hoje, talvez, você não tenha todas as respostas, mas se uma única pergunta acendeu algo dentro de você, a fé já começou a despertar. O Espiritismo não pede que você acredite cegamente, nem que aceite tudo sem pensar. Ele te convida a sentir, observar, questionar e compreender. A verdadeira fé não se impõe. Ela floresce dentro de quem busca sinceramente. Ela cresce com o estudo, amadurece com a dor e se fortalece com o amor. Talvez o que você chame de prova seja apenas um capítulo do seu aprendizado.
Talvez o que você chama de fim seja, na verdade, um recomeço em outro plano, porque tudo o que acontece é parte de um plano maior, o plano da evolução. E compreender isso é o primeiro passo para caminhar em paz. A fé raciocinada não é feita de promessas impossíveis, mas de verdades simples. Ela nos ensina que Deus não está distante, observando de longe. Deus está em cada batida do coração, em cada gesto de bondade, em cada busca por entendimento. É a presença silenciosa que guia, educa e sustenta. A fé raciocinada nos devolve a confiança nesse Deus vivo, que não pune, mas ensina, que não exige adoração, mas crescimento. E agora a escolha é sua. Você pode continuar buscando respostas fora, ou começar a encontrá-las dentro. O Espiritismo não quer ser o fim da sua jornada espiritual, mas o início de uma caminhada consciente. Porque acreditar é apenas o começo. Compreender é o despertar. Que essa mensagem seja o ponto de partida para uma nova visão da fé. Uma fé que pensa, uma razão que sente, uma consciência que ama. E que a cada dia, você encontre mais luz em suas próprias perguntas. A luz da compreensão, da serenidade, da certeza de que nada é por acaso e que tudo, absolutamente tudo, faz parte do amor de Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, permaneça conosco. Vamos seguir juntos, aprendendo, refletindo e crescendo. Porque a fé raciocinada não é uma teoria, é uma jornada. E essa jornada começa agora, dentro de você. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec. Que a luz divina envolva o seu coração e que a sua caminhada seja guiada pela paz, pela fé e pela compreensão. Se esta mensagem tocou a sua alma, se sentir no seu coração, curta este vídeo. Inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas encontrem o mesmo conforto e reflexão. Que Deus te abençoe profundamente, hoje e sempre. Até o próximo encontro, com mais um passo nessa jornada da fé que pensa.